Olá! Estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial aqui pela Poa TV. Eu sou Rogério Bon e hoje nós vamos receber dois administradores muito especiais para conversar conosco. Diretamente de Cusco, no Peru, eu conversei com o vice-presidente do Conselho Federal de Administração, administrador Gilmar Camargo, durante o Conandino, evento onde eu fui palestrante. Também vamos conversar com a administradora Lourdes Ricci, que vai falar sobre a pesquisa que ela realizou e sobre o livro que nasceu desta pesquisa. Você sabe, as dicas de gestão empresarial são com a Vera Brock. As dicas de constelação familiar com a consteladora Cláudia Fortuna. As dicas jurídicas com o advogado Luiz Gustavo Longo. E para manter aquele sorriso bonito, as dicas de saúde bucal com a odontóloga Aline Martins e Silva. Os apoiadores desse programa são a Macro Office, onde estamos gravando esta edição. A fotógrafa de posicionamento Priscila Oliveira, responsável pelas imagens do movimento empresarial. E também a Canadá Intercâmbio, do idioma à imigração. O programa Movimento Empresarial está começando a partir de agora. E eu tenho a felicidade de conversar mais uma vez aqui em Cusco, no Peru, nessa magnífica cidade, dentro deste evento tão importante que é o Conandino, com o administrador Gilmar Camargo. Já conversamos com ele em várias oportunidades, atualmente vice-presidente do Conselho Federal de Administração. Gilmar, tu estás participando desse congresso como palestrante, eu também realizei uma palestra. O que se pode trazer a respeito deste congresso tão importante aqui, o Conandino? Rogério, nós estamos discutindo nesse congresso a transformação digital e os impactos da transformação digital. Então, alguns pontos que eu acho que precisa ser frisado, que as pessoas às vezes tratam a inteligência artificial e a transformação digital separadamente, e não são. A inteligência artificial é parte da transformação digital. Aliás, é um dos principais pontos da transformação digital. Precisamos também observar que a transformação digital, por causa do nome digital, as pessoas têm pensado muito em tecnologia. E ela é muito mais uma estratégia empresarial do que uma tecnologia. Porque ela é uma ferramenta que vai acelerar o processo, vai acelerar as atividades, que vai melhorar a qualidade, que vai proporcionar transparência. Então, ela é muito mais estratégia. Ela precisa de ser pensada como estratégia, com análise de ambiente, com revisão de processos, com planejamento, com treinamento de colaboradores, intermediários e clientes, quando for afetar o cliente, por exemplo, uma tecnologia de acesso diferente. E precisamos ter em mente também que ela vai gerar alguns impactos, que esses impactos eles são positivos para a organização, mas às vezes elas também são negativas. Ela transmite alguma insegurança na sociedade, alguma insegurança na equipe, e tudo isso faz parte de um processo de estratégia, de montar uma estratégia para adotar a transformação digital. E por último, eu acho que vale a pena frisar para o empresário, para os nossos colegas administradores, que a transformação digital ela só vai colocar velocidade no processo. Se o processo dele estiver ruim, estiver levando a empresa para o buraco, a transformação digital só vai empurrar mais rápido a empresa para o buraco. Isso é uma coisa muito interessante, porque nós sabemos, nós brasileiros e nós latinos, muitas vezes não gostamos muito de planejar. Esse é um dos grandes problemas que a gente vê nas empresas. Chega na empresa e a empresa está fazendo as coisas, mas sem muito planejar, e vai resolvendo as coisas à medida em que os problemas acontecem. Cada vez mais se percebe que o planejamento é peça fundamental. Sem dúvida, ele foi, é e será. E esse processo de planejamento ele é fundamental, porque o processo de planejamento ele permite que você olhe vários ângulos
de atuação do ambiente da empresa, né? Um outro aspecto fundamental é a cultura. Não vai ser a mesma, precisa de haver uma adaptação cultural. E cultura a gente sabe que é lento para fazer adaptação. Então não é do dia para a noite, né? É uma estratégia, ela certamente será uma estratégia de médio e longo prazo, ela precisa de ser implementada por etapas, ter um bom planejamento, boas etapas, metas, indicadores de avaliação para ver se esses objetivos do planejamento estão sendo conquistados. Fundamental. É uma estratégia. A melhor alternativa é essa que requer planejamento. Gilmar, tu és vice-presidente do Conselho Federal de Administração e eu participei, fui conselheiro do Conselho Federal, fui vice-presidente do Conselho Regional de Administração. Tu participa de outras entidades, eu participo de outras entidades. Muitas vezes a gente escuta dos empresários que ele não tem tempo de se envolver com entidades empresariais, não tem tempo de vir participar de um congresso. Na tua percepção, existe um benefício de ampliação de conexões, de melhoria de conhecimento, quando a gente participa de entidades empresariais, participa de congressos? Eu não tenho a menor dúvida. Além da network, além do relacionamento que você cria, do conhecimento, você também tem a oportunidade de ver experiências, congressos, palestras, simpósios, seminários. As pessoas que falam, ela, de alguma forma, ela transmite experiências boas e ruins. Então você tem ali a possibilidade de antecipar fatos, né? Ou para melhor ou para se evitar na empresa. Então acho fundamental. Eu não consigo ver um profissional de destaque no mercado que não participe de entidades classistas do seu negócio, da sua profissão, do seu meio empresarial ou de eventos. É fundamental essas duas coisas. Eu costumo dizer o seguinte: quando você vai num evento, se ele for bom, você aprendeu, você levou conhecimento. Se ele for ruim, você aprende como não fazer, mas aprende. E muitas vezes revisa os conhecimentos que a gente até tem, mas que não se lembra ou que faz tempo que se viu, né? O tempo, né? O tempo ele passa e aqui é a hora de revisar. Às vezes, conhecimentos que você adquiriu na faculdade, no início do seu negócio, aqui é a oportunidade de você revisar aplicações novas e com tecnologia nova, porque a velocidade da transformação do ambiente empresarial e do mercado e do comportamento do consumidor, ela tem sido muito grande. Então, quem acha que vai ficar eternamente no seu processo inicial, na sua empresa, na sua atividade, está muito enganado. Precisa de estar acompanhando e precisa estar se desenvolvendo para poder obter sucesso também nos novos cenários. Não posso deixar de te perguntar uma questão. Nós estamos aqui no Peru, já tivemos a oportunidade de estar juntos na Espanha, em Portugal, na Argentina e outros lugares. Tu acabaste de voltar do Japão. Esta incursão internacional que muitas vezes as atividades profissionais nos levam a fazer, ela favorece uma ampliação cultural? Quer dizer, um empresário, um gestor, um administrador que tem a oportunidade de ir a um outro país, ele volta de lá com mais conhecimento, mais ampliação do que simplesmente ver isso pela internet? Com certeza também, eu acho que é fundamental, principalmente quando você vai conhecer um ambiente bem diferenciado. E aí você vê possibilidades. Às vezes o ambiente que a gente vive, você olha e fala, poxa, aqui eu não vou. Quando você visita os ambientes, você vê novas perspectivas, principalmente do como fazer e de como seria importante você ter atitudes e produzir atitudes comportamentais, principalmente, na relação de negócio. Né? E aí você vê o uso de novas tecnologias, a cultura diferente dos países, e você vê assim, quando você volta de missões internacionais, você chega e fala assim, gente, é possível, basta que eu faça isso ou que a gente faça o mercado. Agora, de uma certeza, a gente traz em toda a missão. A base de tudo isso chama-se educação. Sem educação, a gente não vai conseguir transformar muita coisa. Obrigado, Gilmar. Bom, um abraço, Rogério. Obrigado pela oportunidade. Olá, eu sou a Vera Brock, sou doutora pelo Departamento de Economia da Universidade de Les
Ilhas Baleares, na Espanha. Eu tenho pós-doutorado em educação pela Florida Christian University dos Estados Unidos. Sou empreendedora, palestrante, pesquisadora, autora do livro Competências para o Administrador, um enfoque para o saber ser e o saber fazer. Eu sou o CEO da Brock Delphi Educação. As dicas de gestão no movimento empresarial têm o propósito de ajudar você, empresário, empresária, empreendedor, empreendedora, gestor, gestora, educadores, educadoras, líderes. A organização ajuda você a organizar os processos da gestão e acelerar o seu negócio. Além das dicas de gestão, orientamos você a realizar leituras que são importantes para o seu conhecimento e que propiciem um norte, uma direção, um caminho, usando metodologias que impulsionem o seu negócio. Você já ouviu ou você conhece o mundo VUCA? VUCA é um acrônimo formado pelas palavras volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Este conceito está associado às diversas situações inesperadas. Por exemplo, já passamos por uma pandemia da Covid-19. Recentemente, diversos municípios do estado do Rio Grande do Sul sofreram inesperadamente um fenômeno da natureza, onde mais de 400 de municípios foram atingidos. Logo, situações adversas, não só aos processos de gestão, mas de todas as pessoas. E o empresário, a primeira coisa que sofreu foi nos seus custos. Riscos e custos, atingindo seu negócio, a sua rede de formação, junto com seus colaboradores. Logo, uma situação que estamos contextualizando no mundo VUCA. O RH, decididamente, sofre uma complexidade e a tomada de decisão ocorre de forma muito veloz. Hoje, o empresário tem que perceber que a inteligência artificial chegou para melhorar. Então, você já deve ter percebido e comparado, né, buscando compreender este momento, exatamente este momento, um momento difícil para todos os empresariados, empreendedores, etc. Um negócio que deve ser reformulado, transformado. E os 4 pilares do mundo VUCA, a volatilidade, a incerteza, a complexidade, a ambiguidade, são desafios para os líderes acompanhar as mudanças aceleradas. Então, eu pergunto para você, estás preparado para conectar-se ao mundo VUCA? Você está ousando transformar o seu processo de gestão? Será que você
consegue mudar o que você já tem pronto. As mudanças que ocorrem exponencialmente de forma rápida. O mundo VUCA contempla isto. Então, é o momento de você transformar a sua estratégia. Na volatilidade, eu sugiro que você observe essas mudanças inesperadas. Deve usar uma estratégia de agilidade, de previsão e planejamento, de flexibilidade. Quando contemplamos a incerteza, falta de previsibilidade, conhecimento é claro do futuro. As estratégias que você deve usar são informação e análise, investir na coleta de dados, investir que o seu colaborador passe a buscar e a reter dados e informações. Uma outra estratégia é a resiliência. Com certeza, construir uma nova cultura organizacional resiliente, só sendo capaz de enfrentar adversidades e adaptação da nova realidade. Estamos bem contextualizados neste momento, um momento de mudança das estratégias de forma rápida e muitas vezes incertas. A complexidade, muitos fatores estão interconectados e se torna difícil entender como um todo. Mas uma estratégia que se propõe é a simplicidade. Simplificar processos e as estruturas organizacionais para torná-los mais gerenciáveis. Uma gestão mais otimizada está sendo exigida. Colaboradores devem estar preparados, especializados, então, encorajar a colaboração deles. Entre as equipes, o encorajamento motiva, dá ânimo, dá garra. Vamos lá, senhor empresário, vamos ajudar a sua equipe a otimizar a sua gestão. E use sempre o que nós recomendamos, estratégias de ferramentas de gestão, o uso de ferramentas, tais como 5W2H e o ERP, que é fundamental neste momento de grande incerteza. E a ambiguidade. Pensem, a ambiguidade é a falta de clareza sobre o significado dos eventos e da situação que nos deparamos, que é contemplada. Então, como estratégia, sugiro que você tenha um ambiente de fácil comunicação, assegurar a comunicação dentro da empresa de forma clara e eficaz, minimizando mal-entendidos. Acompanhe a sua equipe, busque capacitá-la, treiná-la, tome decisões rápidas, estabeleça processos para a tomada de decisão que permite agir mais rapidamente em condições de ambiguidade. Então, para implementar o mundo VUCA, metodologia VUCA, você, empresário, deve desenvolver uma cultura organizacional adequada e comunicativa. Não esqueça nunca de investir em tecnologia. Hoje estamos no momento da inteligência artificial. Use a inteligência artificial. Busque monitorar o ambiente interno e externo. E aplicar não só ajuda a navegar em um mundo de negócios
cada vez mais dinâmico e desafiador. O mundo VUCA permite tomar decisões de forma eficaz. E não esqueça, nossa recomendação: leia o livro O Mundo VUCA, que é extremamente válido e importante. Gostou? Então, vem comigo para a próxima terça-feira no Movimento Empresarial com as dicas de gestão. Até lá! Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado criança cantando esse refrão. Água Loucos é pura diversão. Faça chuva ou faça... Nessas horas, a gente gostaria de poder ajudar a mudar realidades pelo mundo. E a gente pode ajudar, com um gesto simples. Muito simples. Quanto mais gente doar, mais pessoas podemos ajudar. Nos lugares mais remotos, nas crises mais agudas, juntos nós podemos ajudar a salvar vidas. Doar para Médicos Sem Fronteiras é levar cuidados a quem mais precisa. Juntos podemos fazer a diferença. A nossa doação não tem fronteiras. Junte-se a nós. Faça sua doação para Médicos Sem Fronteiras. doe.msf.org.br. Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Tá tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Volta felicidade, volta felicidade. Cláudia Fortuna, falando sobre constelação familiar, e Edilson Ávila,
me dando esse apoio aqui. Ele também é constelador, ele é músico, ele é médico, ele é muitas coisas, mas aqui ele veio trazer a felicidade para nós. E a música também é um jeito da gente alcançar essa felicidade. Sim. Então, hoje o tema é felicidade. Quanto tempo por dia você precisa despender para ter felicidade? E agora eu vou fazer essa pergunta para quem está aqui do meu lado. Edilson, quanto tempo por dia tu precisa para ser feliz? Eu não tenho ideia. Eu também não tinha ideia. Até que eu li um relatório de uma pesquisa americana feita no ano de 2012, 2013, com 21.700 pessoas, perguntando quanto tempo elas dedicavam por dia e o grau de felicidade que elas sentiam com isso. E o inesperado nessa história é o seguinte: não é quem passa mais tempo se dedicando, tipo, o dia inteiro, o ano inteiro, sendo só disponível para a felicidade, que eram os mais felizes. Surpreendentemente, existia um limite entre o aumento da felicidade e o tempo que eles gastavam com a felicidade. E aí eles começaram a observar o seguinte, que o ideal, olha que surpresa isso, são apenas 2 horas a 3 horas diárias que as pessoas necessitam para serem mais felizes. Não adianta passar o dia inteiro, vou tirar todo o dia de folga, não vou fazer nada. Isso não traz mais felicidade do que 2 horas diárias de dedicação. Isso é incrível, porque as pessoas pensam que quanto mais tempo disponível tiverem, mais felizes elas vão estar. E não é a verdade. E aí ficou o seguinte: como que eu me conecto com a felicidade? Como que eu vou ser feliz num momento tão caótico como está passando no Rio Grande do Sul? Muitas pessoas têm me relatado que não conseguem se sentir alegres e felizes porque o vizinho do lado não está feliz, porque a amiga não está feliz, porque o pai não está feliz. Viu? Ele foi tomar um chimarrão aí, se afogou. Embora esse mate está bem bom. A felicidade não precisa ser de todos, mas cada um pode desenvolver a sua. Quanto mais pessoas forem felizes, de dentro para fora, mais as outras pessoas se inspiram e vão também encontrar sua felicidade. Então, tire um tempo diariamente para si. Comece com 10 minutos, 20 minutos. Aumenta esse tempo e vê como que vai se sentindo. Não é ler, não é escrever, é um tempo para si, para fazer algo que só você pode fazer naquele momento. Não é dormir, porque dormir não pode estar nesse tempo, ok? Então, esse tempo de felicidade tem umas regrinhas aí. Não pode trabalhar nesse tempo, não pode estar sendo muito produtivo nesse tempo, não pode. É um tempo de dedicação pessoal para ativar essa felicidade de dentro para fora, para que você seja uma fonte de inspiração para outras pessoas, porque as pessoas, quando vem alguém feliz, ó, eu vou sorrir para ti e tu vai sorrir para mim. Quanto mais nós estivermos nessa sintonia da felicidade, mais fácil é que você que está aí também sorria. Dê o seu melhor sorriso para alguém hoje, tá? Eu vou dar o meu melhor sorriso para quem está aqui do meu lado. Obrigado, Cláudia. Eu te amo, meu Eu amado, também. tá? Ixi. Esse é o que faz a mola da felicidade andar. Dê o seu melhor sorriso, se dedique a si mesmo, que não é egoísmo, isso é desenvolvimento pessoal. Quanto mais você for feliz, mais fácil é fazer o outro feliz e o outro se inspirar e procurar a sua felicidade também de dentro para fora. Por que eu aponto para o coração? Bom, porque o coração sempre sabe antes do que esse cérebro aqui. Sim, todas as informações chegam aqui primeiro. Então as pessoas dizem assim: ah, decida com o coração. Por quê? Porque ele é muito espertinho, o coração é muito espertinho, tá bom? Aguardo vocês numa outra dica, Cláudia Fortuna falando sobre constelação familiar e excepcionalmente aqui Edilson Ávila. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.
E no programa Movimento Empresarial de hoje, nós estamos recebendo a Lourdes Ritt, amiga de muitos anos, administradora, vai contar para nós um pouco da história dela e vai falar sobre uma obra que ela lançou recentemente, este livro, Gestão do Conhecimento Organizacional. Lourdes, seja muito bem-vinda aqui ao programa Movimento Empresarial. Eu que agradeço, Rogério. É um prazer estar aqui. Lourdes, para as pessoas que ainda não te conhecerem um pouco mais, eu já adiantei, né? Tu é administradora, tu tens uma trajetória no serviço público, no terceiro setor aí também, em associações, em conselhos, mas conta para nós um pouquinho dessa tua trajetória de tantas realizações. Eu iniciei a administração atuando como administradora no Departamento de Água e Esgotos do município de Porto Alegre. Depois eu estive cedida no Poder Judiciário durante 9 anos e fui recontratada há mais 5 anos para dar consultoria. Mas eu também dei consultoria no interior do estado, mais de 40 comarcas e empresas aqui toda a metade sul, também no Rio Grande do Norte, em Recife, Moçambique, na África. E sempre relacionada com a minha atividade de gestão do conhecimento. E tu fizeste também um mestrado, que eu sei, em Portugal, na Universidade Fernando Pessoa. Conta para nós. Iniciou em 1999 até 2013, onde eu apresentei o meu mestrado, e nessa ocasião eu estava dando consultoria no Poder Judiciário. E lá, então, eu fiz a minha pesquisa na Justiça do Primeiro Grau, e foi mais de 42 comarcas na ocasião. A importância de fazer lá no Poder Judiciário, uma que eu estava dando consultoria lá, e a outra questão, eu vi a necessidade da importância de o próprio Poder Judiciário conhecer o funcionamento de toda a atividade administrativa que era praticada pelas comarcas do interior do estado. Na ocasião, eu dava gestão da qualidade e também organização e métodos. Eu juntava os dois conhecimentos para apresentar uma melhor proposta para o Poder Judiciário. Então, o objetivo realmente foi de identificar, né, nessas comarcas as dificuldades, tanto os processos críticos que estavam acontecendo em alguns setores, né, do interior do estado. Também é bom lembrar que era o início do século. Sim. E o início do século nós tínhamos, assim, rapidamente estava se percebendo transformações, tanto não só políticas, mas culturais, econômicas, administrativas e também muito forte da tecnologia. Uhum. Então, havia necessidade de que se fizesse uma avaliação, né, dos conhecimentos e atualização desses mesmos conhecimentos. O que se percebia também nessa pesquisa, o que se percebeu nessa pesquisa, é que muitos funcionários, além do conhecimento explícito, que estava documentado em vários documentos, eles tinham conhecimento tácito. Aquele que eles conhecem, mais ninguém. Só eles conhecem. E o que se percebeu também na ocasião, por isso que foi um dos motivos que eu pensei em fazer a pesquisa lá, que o quadro de funcionários estava reduzindo em razão das aposentadorias e desligamentos ou processo de licença muito prolongada. E nesse momento que o funcionário se desligava ou se aposentava, ia junto com ele todo esse conhecimento. Uhum. E o setor ficava, né, sem isso e dificultava, criava procrastinação dos processos físicos, porque esse processo de gestão do conhecimento organizacional em relação o processo em si da atividade administrativa, né? Porque o processo é que nem se faz um almoço. Tem um processo, tem todo o caminho. E assim é o processo administrativo. Então, a ideia era promover, primeiro identificar, né, os gargalos e depois promover o compartilhamento desses conhecimentos através
de treinamentos, através de palestras, tem várias formas da gente congregar todos os funcionários e atualizar esses conhecimentos, porque todos, né, ficam sabendo de como as coisas acontecem e como deverão ser feitas. E aí não fica na cabeça de um ou na cabeça de outro, mas sim compartilhado entre todos, né? E tu tiveste uma passagem também como vice-presidente do Conselho Regional de Administração, também foste presidente da Associação dos Administradores do Rio Grande do Sul, hoje é coordenadora do Conselho de Ex-Presidentes. Então, conta um pouquinho sobre essa tua passagem no terceiro setor, que é o setor associativista, e nos conselhos profissionais. O Conselho de Administração, eu iniciei na Câmara de Mediação e Arbitragem primeiro, né? Depois eu fui para o próprio Conselho, onde eu participei como presidente da tomada de contas e vice-presidente institucional dentro do Conselho. Eu acredito que eu tenha colaborado, né, bastante naqueles 4 anos que eu permaneci no Conselho. Foi um aprendizado também muito importante para mim nesta área. E, na sequência, eu fui convidada para ser presidente da Associação dos Administradores do Rio Grande do Sul. Foi também uma experiência significativa em razão de buscar fazer atividades que nenhuma empresa faz. Como nós poderíamos aumentar o número de associados e também aumentar a nossa receita. Fizemos a primeira feira de produtos de administração, nos 2 eventos que o Conselho fez, tanto em Porto Alegre quanto em Gramado, e foi bastante agradável para mim. Mas, Lourdes, tu tiveste, então, né, uma série de passagens muito exitosas em diferentes âmbitos, em diferentes organizações. E aí nasceu esse livro aqui, né? Gestão do Conhecimento Organizacional, que foi lançado pela editora Dialética de São Paulo. Ano passado, na Feira do Livro, eu estive lá no lançamento, foi muito bacana, muito prestigiado. Depois ele foi lançado também numa outra livraria. Conta para nós um pouco da história desse livro, como é que foi que tu resolveste criar esse livro e exatamente o que ele trata aí para nós. Eu não pensava em publicar esse livro. Em 2022, no dia do meu aniversário, eu recebi um e-mail da Dialética de São Paulo, convidando para publicar esse livro. Aí eu não retornei. Aí depois fiquei pensando, por que não, né? Publicar um livro. Vou revisar todo esse meu mestrado, vou verificar, vou atualizar e resolvi publicar. Então, foi para mim uma alegria bastante grande da Dialética ter me convidado. E isso foi em junho de 2022. Em novembro de 2022 ele foi publicado a primeira vez na Amazon. E, na sequência, assim que ele foi publicado, eu viajei para a Europa e também para a Terra Santa, e não estava mais aqui para fazer qualquer coisa a respeito do livro. Eu retornei em fevereiro, e aí então eu comecei a pensar na publicação, em comprar os livros, e falar com o pessoal da Feira do Livro para publicar, e foi isso que aconteceu. Então, para mim, foi uma alegria bastante grande, foi uma surpresa, inclusive, e estou bastante feliz, porque recebi assim, várias homenagens a respeito do livro. E eu acho que é uma contribuição para a área da administração, porque, independente de ser feito lá em 2003, esse livro ele continua atualizado, em razão de que a gestão do conhecimento organizacional ela pode ser feita em qualquer época, porque nós, ainda mais atualmente, que as coisas são atualizadas a cada momento, e nós precisamos, né, estar atualizando dentro das nossas empresas. Não só empresa pública, mas qualquer tipo de empresa pode fazer essa verificação, fazer essa gestão do conhecimento, isso é muito importante. Então, o livro traz essa indicação e traz essa forma de fazer e de analisar. Eu acho que ele contribui, é uma contribuição que eu deixo, então, para a área da administração.
Quando tu começaste a avaliar essa ideia de fazer o livro, porque teve por base justamente o mestrado que tu desenvolveste e a tua experiência dentro das empresas, dentro das organizações que tu trabalhaste. Quer dizer, isso aqui é baseado em estudos práticos, em coisas, em vivências que tu tiveste e nos estudos que tu realizaste. Quando tu resolveste passar esses teus estudos para um livro, isso foi uma coisa difícil de fazer ou foi algo mais natural que foi sendo construído até chegar no que a gente tem aqui hoje? Não, ele foi, para mim, foi mais natural em razão de eu ter elaborado tudo isso, né? E aí isso te dá a facilidade, te dá aquele conhecimento que é teu, que foi tu que construiu. Então, para mim, não teve muito trabalho, né? E a linguagem é acessível, a linguagem mostra que é possível fazer em qualquer organização. Ali dá os resultados de uma empresa que foi pesquisada, mas isso é possível a gente adotar e fazer em qualquer organização. Porque muitas vezes a gente vê um setor, uma seção, numa instituição e não se percebe, talvez o dirigente, como as coisas estão andando. Ou também não tem uma pesquisa, como as pessoas de fora estão recebendo essa informação. Então, é importante que se faça isso, não importa o tamanho da empresa. Eu recomendo, né, quem tem a possibilidade de fazer. Inclusive, numa fábrica em Marau, eu apresentei toda uma sistemática sobre o livro. Também dei curso na Fundação de Recursos Humanos sobre esse livro. Também em Belém do Pará, eu apresentei. E eu acho que foi importante para eles, agradeceram muito, inclusive em Belém do Pará, dei uma palestra na Câmara de Vereadores deles lá. E é isso. Tu tiveste também, falaste, uma passagem por Moçambique, né? Qual foi a atividade profissional que tu desenvolveste por lá? Moçambique, eu esqueci de falar que uma empresa de Portugal deu um curso na nossa prefeitura de Porto Alegre para mais de 500 funcionários. E eu fui uma das coordenadoras desse curso, fui convidada, né? Fui indicada por alguém que me convidou para participar desse curso. No desenvolvimento do curso, já me botaram de coordenadora. E aí, essa mesma empresa que fez esse curso aqui em Porto Alegre, ela estava trabalhando em Moçambique. E aí eles me mandaram um e-mail me convidando para participar de um curso que eles estavam dando lá. E lá eu participei do curso e já deixei pronto para eles um projeto. Eu fazia até as 2 da manhã dentro do hotel, porque eu achava que eles precisavam disso e urgentemente. Porque as entradas da documentação lá na prefeitura de Moçambique, ela era por diferentes entradas e não tinha controle de nada. Então eu apresentei um projeto para eles sanarem isto e o presidente da época me agradeceu muito e foi importante para mim também, foi gratificante. Várias experiências internacionais, nós também estivemos juntos na Alemanha, Portugal, Espanha, então muito bacana. Parabéns por toda essa tua trajetória, parabéns pelo livro Gestão do Conhecimento Organizacional. Lourdes Ritt, uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo aqui no programa Movimento Empresarial. Olha, o que eu posso dizer é que a importância de se trabalhar, né, dentro, não importa a atividade que a pessoa faça, se é administração, se é economia, se é político, se é engenharia, ou a área médica, a importância de trabalhar com seriedade e trabalhar no intuito de interagir com as pessoas para as coisas se tornarem melhores para todos que vão usar aquela atividade, aquele serviço, que sejam beneficiadas com o teu trabalho. Esse foi sempre o meu objetivo. Parabéns pelo teu trabalho, Lourdes. Muito obrigada. Para você que está aqui com a gente, continua aí, que daqui a pouquinho tem mais Movimento Empresarial.
Nessas horas, a gente gostaria de poder ajudar a mudar realidades pelo mundo. E a gente pode ajudar, com um gesto simples. Muito simples. Quanto mais gente doar, mais pessoas podemos ajudar. Nos lugares mais remotos, nas crises mais agudas, juntos nós podemos ajudar a salvar vidas. Doar para Médicos Sem Fronteiras é levar cuidados a quem mais precisa. Juntos podemos fazer a diferença. A nossa doação não tem fronteiras. Junte-se a nós. Faça sua doação para Médicos Sem Fronteiras. doe.msf.org.br. Olá, eu sou a doutora Aline Martins e Silva, cirurgia dentista. Sou proprietária do Estúdio Facial Odonto, que fica localizado na rua Doutor Armando Barbedo, número 322, na sala 406, no bairro Tristeza. Hoje eu venho trazer uma dica para os pais, para os responsáveis das crianças, agora que voltamos, com a rotina das escolas, que passou as festas de finais de ano, carnaval acabou. Então, estamos todos voltando às nossas rotinas e a dica que eu queria deixar é para os pais, para organizarem na agenda das crianças um período para irem ao cirurgião dentista para ver como é que está a saúde do sorriso. Porque é importante ver como é que está a saúde da gengiva, se tem presença de cárie e como é que está a erupção dos dentes e a troca dos dentes. Além disso, a gente tem que acompanhar o desenvolvimento do rosto da criança, ver se tem alguma alteração, se tem alguma mordida cruzada, porque em criança é possível sim a gente fazer a correção do alinhamento dos dentes. Então vamos organizar a agenda da criançada e levar no cirurgião dentista para fazer o diagnóstico. Eu fico por aqui, até semana que vem para mais um programa do Movimento Empresarial. Olá pessoal, meu nome é Luiz Gustavo Longo, sou advogado e consultor trabalhista. No programa de hoje, nós vamos entrar numa linha do tempo na contratação de funcionários da empresa. Vamos lembrar alguns tópicos dos programas anteriores, onde a gente falou sobre, inicialmente, processos seletivos. Vimos que há algumas limitações legais para a empresa fazer a entrevista dos funcionários sob pena de responder na justiça por indenização por danos morais. Vimos também que não pode, nesse processo seletivo, vimos também que a empresa não pode invadir a privacidade do funcionário. Por exemplo, no processo seletivo não pode pedir a opção sexual do candidato, se a mulher, por exemplo, quer ter filhos, exigir um exame de gravidez. Então tem uma série de limitações legais aí que não pode. Por exemplo, não pode a empresa exigir experiência superior a 6 meses, que é um artigo específico do 442 da CLT. Depois, na dica de número 2, o que nós falamos? Nós falamos da contratação estratégica da empresa. Vimos que no contrato de trabalho é o momento em que a empresa tem para fazer um contrato de trabalho de acordo com as peculiaridades e ramos de atividade de cada empresa. Quer dizer, cada empresa lá tem o seu ramo, tem a sua peculiaridade e o contrato de trabalho deve se adequar a todas essas peculiaridades e ramos de atividades. Vimos também que no momento então que a empresa conclui o processo seletivo, é chegado o momento então de escolher o tipo de contrato de trabalho,
né, que a empresa vai fazer, se é um contrato por prazo determinado, indeterminado, enfim. E vimos também que fora isso, a empresa sempre deve fazer uma otimização do seu contrato de trabalho, eventuais aditamentos contratuais de situações que poderão ocorrer com o funcionário. Na dica de número 3, o que nós vimos? Vimos que existem documentos comuns na contratação do funcionário e tem também documentos estratégicos. Vimos também que é necessário que a empresa faça uma organização interna de cada empregado, que tem que ter a sua pasta com esses documentos comuns e com esses documentos estratégicos. Por fim, eu quero conversar com você sobre alguns documentos proibidos que a empresa não pode exigir do seu funcionário. Por exemplo, exame de gravidez, artigo 373-A da CLT. A empresa, em momento nenhum, pode exigir, seja no processo seletivo, seja no momento da contratação do empregado, ela pode exigir exame de gravidez. Outra situação, ter muita cautela nas perguntas durante o contrato de trabalho. Por exemplo, se durante o contrato de trabalho alguém da empresa perguntar se a trabalhadora quer estar grávida, enfim, ou tem desejo de ter filhos, realmente não pode. Outro documento importante, exigir antecedentes criminais do empregado. Isso tem jurisprudência para todo lado. Só se deve exigir antecedentes criminais para empresas como de segurança, vigilância, enfim. As outras empresas têm jurisprudência que não se deve exigir antecedentes criminais. E por fim, exigir uma certidão do SPC e Serasa. Quer dizer, a empresa não pode exigir certidão do SPC e Serasa, porque isso também invade a privacidade do candidato. Na jurisprudência, a gente vai ver que tem jurisprudência para tudo quanto é lado, mas de regra, a empresa não pode exigir certidão de inadimplência do SPC e Serasa, porque invade a privacidade do candidato. Ok, pessoal? Até a próxima. Muito obrigado. Este foi o programa Movimento Empresarial desta terça-feira. Todas as terças, às 20 horas, estamos com um programa inédito aqui na Poa TV e também lá no YouTube, Movimento Empresarial. Se você não assistiu algum episódio e quiser dar uma olhada ou rever alguma coisa, entra lá, assiste todos os nossos programas desde 2020. O Movimento Empresarial também pode receber sugestões de pauta. Você quer sugerir uma ideia? Você quer sugerir alguém para que nós possamos bater um papo com essa pessoa? Você quer trazer alguma mensagem que a gente possa de alguma coisa estar transmitindo aqui? Manda uma mensagem para nós lá no Instagram, @Movimento Empresarial. O programa é feito para você e estará de volta na próxima terça-feira. Até lá, tchau, tchau!
Nessas horas, a gente gostaria de poder ajudar a mudar realidades pelo mundo. E a gente pode ajudar, com um gesto simples. Muito simples. Quanto mais gente doar, mais pessoas podemos ajudar. Nos lugares mais remotos, nas crises mais agudas, juntos nós podemos ajudar a salvar vidas. Doar para Médicos Sem Fronteiras é levar cuidados a quem mais precisa. Juntos podemos fazer a diferença.